atrás, onde ele narra, inclusive, as negociações que ele foi feita. E é o que a China começou a fazer, joint ventures, que é o quê? Eu tenho aqui uma indústria de carro na China que produz uns trambolhos que mal sai do lugar. Tecnologia de 30 anos atrás. Só que eu tenho um mercado consumidor aqui no meu país que pode estar produzindo 30, 40 milhões de veículos daqui a alguns anos. Então eu chamo a Volks, eu chamo a Hyundai, eu chamo a General Motors, falo, olha, vocês me fornecem a tecnologia e eu entro com capital. Vocês não vão gastar um centavo. E aí 49% do veículo é seu. Quando sair o lucro, 49% do lucro é limpinho para vocês. E ela saiu fazendo joint ventures com isso no setor automobilístico, em partes do setor eletroeletrônico, mas ainda assim ela não acompanhou a tecnologia desses países. Onde foi que ela acompanhou? Migraram tantas e tantas empresas para dentro da China, porque lá virou, nas novas tecnologias dos anos 70 para cá, o centro de produção mundial, num país de 1,5 bilhão de habitantes atualmente, que eles... E tem uma estrutura que nós explicamos aqui no anuário também, que é uma estrutura que, na verdade, a maioria do capital é privado, mas ainda assim o Estado controla. O que a China faz? Ela cria uma matriz estatal e todas as subsidiárias na base são empresas com ação listada em bolsa de valores e com grande parte das ações, até a maioria privada. Ora, se a maioria das ações são privadas, significa que o lucro vai para os acionistas privados, a maior parte do lucro. Mas quem define é a matriz. A matriz é capital fechado estatal. Esse é o esquema que a China criou. Então ela consegue pegar uma fração dos lucros de milhares de empresas, concentrar numa massa só e distribuir para os setores que ela considera estratégico. Onde a China está na frente? Só nos novos ramos de produção. Aqueles que não precisam de 50, 70, 100 anos de tecnologia acumulada, porque começou a se desenvolver há 15, 20 anos atrás. Entendi. Então a China está na frente em carro elétrico. Alguém pode falar, existe carro elétrico há 100 anos. Conversa fiada. Existe, mas comercialmente não. Baterias para carro elétrico. A China está na frente de bateria para carro elétrico, o próprio carro elétrico, em painel de energia solar. Né? Aqueles painéis para produzir energia solar, ela está na frente. Em torre de energia 5G. Porque a torre de 5G é uma tecnologia radicalmente diferente da 4G. A 5G não é um desenvolvimento do 4G. Ela é um desenvolvimento novo, é uma nova banda de ondas e tal, é uma tecnologia nova. Então isso aí ela está na frente com a Huawei. E mineração de terras raras, né, que também é algo recente. As pessoas não sabem, mas terras raras é para produção de ímãs. Tu tem que conseguir minerar e processar tudo isso, né? Mas que há 30 anos atrás não existia, porque a gente tinha ímãs naturais. Nós estamos todo mundo aqui mais ou menos na minha faixa etária, vocês devem lembrar, na nossa infância tinha uns ímãs que a gente tinha por aí, que você, às vezes você pegava um imã, você passava pela rua, prego, essas... Hoje vocês veem esses ímãs por aí? Não é muito comum, não. Porque todos os ímãs naturais da Terra já foram minerados. Terras raras é feita é usado para construir ímãs. E os ímãs é um componente interno de equipamentos de alta tecnologia hoje. Então é uma tecnologia que surgiu agora. E essas a China está na frente. Se você pegar semicondutor, que é chip, tem até um especialista na área que ele fala assim, olha, há 10 anos atrás a China estava 2 gerações atrás na produção de semicondutor. Há 5 anos atrás a China estava 2 gerações atrás na produção de semicondutor. E hoje a China está 2 gerações atrás na produção de semicondutor. Porque eles avançam, e os que estão lá na frente avançam também. Mas aí com esse lucro que você explicou, que eles pegaram dessas empresas, eles conseguiram direcionar para áreas estratégicas. E achar novos espaços para tomar a dianteira. Isso, focar em novos ramos de produção, que é o que eles fizeram. Que são aqueles ramos que estão começando agora. Tipo a inteligência artificial, que surgiu há 3, 4 anos. E para descobrir o que está começando agora é com pesquisa, né? Claro, tá. Claro. Eu até cheguei a conversar e falar isso na conversa até com o Sacano. Só a China já está na frente dos Estados Unidos. Aqui a gente mostra que não está não, tá? Ela cresceu muito mesmo, é assombroso nos últimos 15, 20 anos. Mas os Estados Unidos é o dobro da China em termos do capital que os Estados Unidos têm. É mais ou menos quem caiu foi Europa e Japão. Europa e Japão Europa e Japão junto era pau a pau com os Estados Unidos. Hoje a Europa e Japão junto é metade dos Estados Unidos. Ficou bem ruim. Esse espaço que a China ocupou. Então, para o Brasil crescer, ele teria que ter um Estado que investe hoje em pesquisa para descobrir quais serão as novas frentes e tentar, nesses novos mercados... Sim, Petri, mas não adianta só o Estado investir em pesquisa se não tiver onde se aplicar a pesquisa. Então, o Brasil teria que ter um projeto estratégico de desenvolvimento. Ó, tem um novo ramo de produção aí. Por exemplo, inteligência artificial. Né? Só que
esses ramos já são tão concentrados, as pessoas não fazem ideia do que é inteligência artificial. Você chega aqui e faz a pergunta para o ChatGPT, parece que isso aqui envolve máquinas com data centers enormes, os softwares, o treinamento do software. O software nem é tão gigante assim, mas o treinamento dele. A soma de todo investimento nessa tecnologia é de $1 trilhão. Não, só para vocês terem uma ideia do que significa isso. Aqui a gente vai trazer as empresas que mais empregam, e algumas dessas empresas são indianas. Nós estamos falando de empresas com... Depois eu pego aqui. Tem lá no início da base internacional nossa. Empregam 800 mil trabalhadores. 700 mil trabalhadores na área de tecnologia de informação. Vocês já ouviram falar de alguma Microsoft indiana? Cara, tem o meme dos caras do tech ser indiano, né? Esse meme aí na internet, todo mundo sabe. Você sabe o que esses caras, essas empresas fazem, indianas? Treinamento de IA, fundamentalmente. Eu vi que eles também usam o pessoal da Somália também. Também, da África inteira. Você pode fazer à distância, mão de obra barata. barata. Que a vida desses caras é horrorosa, que eles ganham muito pouco e ficam treinando a IA lá. E eles veem coisas horrorosas também, porque eles têm que treinar a IA para não fazer coisa horrível, né? Então a vida dos caras é um horror lá. Eu vi um documentário sobre a Somália, especificamente. Milhares de pessoas com adoecimento mental terrível. Você imagina, eu tenho que treinar a IA para evitar de que pedófilos façam uso de IA. Então o que o cara tem que ficar fazendo? Treinando a IA para identificar a mensagem de pedofilia o dia inteiro. Então ele tem que ficar exposto a isso aí, tanto a imagens quanto a conteúdos escritos e tal, coisas desse nível. E aí vocês vão imaginando, né? E aí o pessoal da Índia também trabalha nessas funções. Exatamente. Eles ficam treinando, por exemplo, treinando IA, não só, tá? Tem outras coisas, outros tipos de treinamento. É como se fosse telemarketing. Sim. Assim, é a rabeira da coisa. A tecnologia está lá nos Estados Unidos. Os caras que estão pesquisando, que estão desenvolvendo, que estão programando softwares, essas coisas de alta qualificação, com alta remuneração, dos softwares que nós usamos e pagamos. Tá tudo concentrado nos Estados Unidos. Por que é tão melhor lá? Aí você vai para treinar IA, trabalho precarizado, alto grau de exposição, alta intensidade de trabalho, exposição a todo tipo de adoecimento mental, jornadas de 12, 15 horas. Essa é na Índia, é na Somália, é na Guiana, é bem por aí. É uma coisa gigantesca a inteligência artificial. Então veja, para o Brasil investir nisso, o Brasil teria que direcionar os excedentes de uma Vale do Rio Doce, que chegou a lucrar 100 bilhões de reais num ano, anos atrás, de uma Petrobras. Queremos fazer analogia com a China, então, de uma Petrobras, de uma Embraer, de uma JBS, todas essas grandes empresas, para uma área dessa. 100 bilhões de dólar é 550 bilhões de reais. Isso é mais da metade da arrecadação do Estado brasileiro. Se a gente pegar a arrecadação não financeira, do Estado que está em déficit. Então, como é que você vai fazer isso sem mexer na questão da propriedade no Brasil? Sem expropriar as grandes empresas. Mas é injusto fazer isso, porque essas empresas são dos acionistas. É injusto? O que essas empresas fazem? Como o Brasil, o mercado está estagnado, não dá para investir em nada. E é uma coisa que as pessoas têm difícil de entrar na cabeça. A empresa não precisa jogar o recurso de volta nela. Ela só precisa reinvestir os custos de produção dela, para ela continuar do mesmo tamanho. O lucro ela só pode usar para uma coisa, para ampliar a empresa dela ou outras empresas. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.